Olá a todos! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e, na verdade, um fechamento nesse processo aí de análise de Trabalhos e Dias, Érica Kai Himera, que é uma obra muito importante aí na construção desse corpo literário épico, a qual temos contato, né? Estamos tendo contato, e que nos proporciona uma percepção do que era o homem grego, não é? Do que era essa formação essa perspectiva do homem grego de si mesmo, do que o rodeia, da sociedade, da natureza, os valores e as atribuições que eles ligaram a essas figuras divinas, né, como vimos na Teogonia, e a construção de sua própria imagem, a construção de uma percepção um pouco filosófica de si mesmo. Né? Partimos de alguns teóricos para discutirmos sobre esses pontos, como Dumézil, né, que é um teórico muito importante da área, o Marcel Detienne, o Jean-Pierre Vernant, e outros como Finlay, West, e dentre outros nomes que eu vou deixar aqui depois da nossa discussão. Vou deixar um pouquinho aqui nos slides para que vocês tomem nota caso queiram prosseguir no processo de análise, né? Porque esses teóricos, eles trabalham muito mais do que aquilo que eu estou mostrando a vocês aqui, né? Eu fiz um recorte, eu trouxe um pouco da minha análise, do meu olhar dentro da obra, né? A partir da leitura dos termos, das traduções, e trouxe, acoplado a isso, óbvio, né, que é muito importante, o olhar desses teóricos, né, que já trabalham aí um bom tempo em cima do mundo greco-latino. Né? Então, tudo isso aí pode compor, talvez, se vocês se interessarem, um estudo mais aprofundado, um trabalho, enfim, o que vocês quiserem direcionar aí na vida acadêmica de vocês, tá? Então, hoje nós vamos finalizar com o terceiro mito do grupo dos 3 mitos presentes em Trabalhos e Dias, que é o mito das raças. Né? Como o próprio nome já diz, raças aí tem uma conotação plural, né? Uma ideia plural, conotação e denotação plural, mostrando aí que existe mais de uma raça que constrói a figura do homem. Né? Essas raças só são voltadas para a figura do homem, tá? A figura do homem enquanto ser humano, a formação, a constituição do homem. Por isso que temos aí como título a atualização do homem. Por que a atualização? Né? A questão da atualização mostra exatamente essa perspectiva que a gente tem periódica, de periodização, né? Formação temporal e formação de sociedades em um percurso temporal. A ideia é essa. E aí a evolução do homem que se dá dentro dessas raças, né? A evolução no sentido de mudança, de ponto de partida, de transformação, e não no sentido de progressão, tá? Não tem nada a ver com progressão. A ideia da palavra evolução é a ideia de mudança, certo? Então, com o passar dessas raças, né? A construção dessas raças, que a gente vai tendo aí essas mudanças, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer para você é que, primeiro, o mito anterior, a gente trabalhou aí com Prometeu e Pandora sobre o trabalho, né? Falamos aí sobre a questão do trabalho. O trabalho como elemento central e elemento dicotômico da potência. Né? O homem recebe a potência e isso pode atrapalhar seu processo sua consciência acerca de sua própria natureza, né? A consciência de sua natureza na linhagem hierárquica para com os deuses, né? A consciência de sua colocação subjacente diante dos deuses, essa potência que torna o homem autônomo, isso é um perigo, né? E por conta desse ponto aí, desse aspecto, Zeus dá para o homem agora um presente, né? Que vai fazê-lo trabalhar, um presente que vai levá-lo à intensificação da produção da terra, mediante o cultivo do homem, né? A agricultura. Então, o trabalho aí é um elemento que vem, um elemento de distanciamento, né? Um elemento dicotômico com do elemento fogo, né? O elemento fogo que representa essa potência do homem.
As 5 raças... Ah, e eu tinha dito para vocês que no mito de Prometeu e Pandora nós vemos aí de onde partiu, né, essa condição humana. Condição humana que é tão atual para a gente, né? Por isso que o título também promove essa ambiguidade, né? A atualização do homem seria mais ou menos assim uma perspectiva desse segmento do homem, né? Segmento dessa construção humana, e que também tem um quê de atual, né? Uma atualização que os coloca no nosso universo atual, né? Na atualidade. Então vamos voltar aqui. Então, Prometeu e Pandora, a questão do trabalho, né, que apresenta essa ideia da condição humana. E as 5 raças, né, apresenta, através dessa atualização, a instauração dessa condição humana, ou seja, o homem nem sempre viveu dependendo do trabalho ou precisando do desgaste físico, né, dar sua energia para isso, ou, enfim, com uma série de elementos aí que a gente vai ver durante a leitura das raças, do mito das raças. É através dessa atualização do homem, desse procedimento, que a instauração da condição humana vai se fazer, vai acontecer. E por meio de quê? O elemento que, vamos dizer assim, o elemento estrutural, a coluna vertebral que traz essa ideia da instauração humana é exatamente a tensão que existe entre vamos dizer, dois conceitos divinos aí dentro do mito das raças, que é a Dike, que a gente já conversou sobre isso, né? A Dike, que é a justiça, né? Que é relacionada tanto à questão da justiça humana, como também a questão da justiça em prática, né? A justiça em movimento, o dinamismo da justiça. E a hybris é que é um conceito um pouco difícil, a gente vai falar já já sobre ela, né? Um pouco, não é difícil, é um conceito um pouco amplo, profundo, e aí a nossa língua não traduz muito bem, mas a gente vai tentar entender e encaixar aqui um pouco melhor essas ideias. O terceiro ponto aí que a gente trouxe é a questão do tempo cíclico, né? Que eu tenho falado para vocês desde sempre, que desde a teogonia, na verdade, que o tempo mítico ele tem essa ideia de ciclicidade, e aí essa ideia de ciclicidade ela se reverbera, né, em algumas questões da natureza, né? É como a gente tem um pouco desse tempo cíclico, esse tempo mítico, é exatamente em alguns aspectos naturais, que Hesíodo vai mostrar em Trabalhos e Dias. A ideia da lógica das estações, né? A passagem das estações. Então, as estações elas se renovam sempre, né? Que é a ideia que acontece, segundo o pensamento de Vernon, a ideia que acontece no mito das raças, que a gente vai ver já já, né? Temos isso aí no verso 174. Deixa eu fazer uma leitura logo, para que vocês entendam de onde vem essa ideia de tempo cíclico na questão das raças, né? Hesíodo, na narrativa do mito das raças, ele vai dizer assim, isso já vai ser na última raça, tá? A raça de ferro. Ele vai dizer, quem dera eu não tivesse nascido na quinta raça, mas tivesse antes morrido ou nascido mais tarde, pois agora é a raça de ferro. Essa ideia de nascer mais tarde, se estivéssemos falando de um tempo linear, o nascer mais tarde nos remeteria a uma raça inferior à raça de ferro, não é? Então, quando a gente pensa aí a ideia do nascer depois da raça de ferro ser mais proveitoso, mais vantajoso, na voz de Hesíodo aqui, né, na voz do eu épico, ser mais vantajoso nascer numa raça posterior, subentende-se que essa raça posterior seria uma raça superior e não a raça inferior à raça de ferro, entende? Então traz aí essa ideia da ciclicidade. Depois da raça de ferro, teríamos que raça? Talvez retornaríamos aí ao ciclo da raça de ouro. É mais ou menos essa ideia que a gente tem sobre a questão dos tempos cíclicos. Então, para começarmos, vamos aqui no verso 106, né? A narrativa, antes de chegarmos a esse verso, fala aí sobre a questão de Pandora, que abriu o jarro, né, e espalhou os males para os homens, né? Mantendo ali no fundo do jarro apenas a elpis, que é a expectação, né, traduzindo normalmente como esperança.
No verso 106, nós vamos ter o pontapé inicial da narrativa do mito das raças. Só que Hesíodo faz uma introdução breve de três versos aí, ó. Ele diz assim, 106. Mas, se queres, coroarei essa o que é? Essa história, né? Esse mito que eu contei há pouco, o mito de Pandora, com outra história, bem e sabiamente contada. E aí temos a ideia do discurso articulado, né? O discurso bem organizado. E tu guarda na tua mente que tem mesma origem deuses e homens mortais. Olha só, então esse aqui é o ponto que mostra a questão da natureza dos homens, né? Tanto na Teogonia, que eu li anteriormente para vocês, quanto aqui nós temos a constatação de que o homem tem a mesma origem. É aqui no verso 106, 8, 108, quando ele diz assim, ó, Homothen, gegasi, thenoi, tinetoi, tantropoi. Então, tem a mesma origem, né? O gegasi, theoi, tinetoi, né? Os deuses e os homens mortais. Tinetoi até antropoi, né? São os homens mortais. Veja que aqui está falando de antropos, não está falando de aner, de andré, andras, dos andra, né? Dos andrés. Que a gente já discutiu, a diferença do homem em oposição à mulher, em relação à questão do sexo, e do homem enquanto ser humano, aí a ideia do ser humano, né, que são os antropoi. O aner, né, que em sua forma da declinação da palavra, quem já estudou latim sabe mais ou menos a ideia de declinação, nós temos aí a forma plural, o andres, né? São os andres, os homens viris, os homens machos, né? Em oposição à fêmea, em oposição à mulher. Então aqui está falando dos antropoi. Então os antropoi possuem a mesma natureza dos theoi, que são os deuses, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer no trecho é exatamente essa relação do genos, da origem, né? Então, se os homens antes, né, se os homens naturalmente possuíam essa mesma origem, eles viviam em um espaço de equivalência com esses deuses, apesar de que os deuses sempre têm essa superioridade por serem imortais, né? Não esquecemos disso. Veja que ele pontua muito bem aqui, Theoi tinetoi, ou seja, mortais, né? Sinetoi te antropoi, os mortais homens, né? Homens, seres humanos mortais. Esse adjetivo sinetoi é muito importante no processo aí da compreensão desse trecho, porque destaca a mortalidade dos homens da imortalidade dos deuses. Outro aspecto interessante, e aí coloquei aí no slide, é exatamente a questão do verbo ecorífaso, né? Que é o que tem aí, que vocês podem constatar, desculpa, podem constatar aí no slide, que nos passam a ideia de coroar, né? A ideia de arrematar, a ideia de fundamentar e constituir laços entre os mitos, né? Gerando uma relação profunda entre eles. Quando eu falo mitos, eu estou falando dos mitos presentes na obra Trabalhos e Dias, certo? É interessante que isso é um problema muito grande quando você vai ler, assim, desavisadamente, né? Você vai ler a obra Trabalhos e Dias. Uma vez eu estava conversando com um aluno e o aluno falou: Ah, professora, aquela obra é muito difícil de entender, eu não sei o que quer dizer. Primeiro veio falando de duas forças, depois do nada apareceu Prometeu, depois falou de Pandora. Aí daqui a pouco a gente está no mito das raças. Qual é a relação disso tudo? Ele não traz uma relação linear, né? Na sua narrativa, na sua obra. Aí eu falei, olha, existe uma relação muito forte nisso aí, né? E isso vamos dizer assim, é fundamentado através dos próprios termos na obra, né? E aí eu mostrei esse verbo aí como um exemplo e depois eu disse a ele, olha, a gente vai estudar um pouco essa obra e você vai entender como tudo está muito profundamente enlaçado, né? Profundamente relacionado.
Então, o ekorifosso é um verbo que vai trazer tanto uma quebra, né, da narrativa anterior, porque agora ele vai iniciar outro mito, iniciar outra narrativa, então ele representa uma questão didática, né, e aí já trazendo o caráter didático do poema, né, uma questão didática de apresentar os mitos, né, e ao mesmo tempo vai fundamentar, vai coroar, né? Coroar, que a gente pensa em coroar, uma espécie de metáfora, vai assim arrematar, né? Vai colocar realmente uma explicação total de onde veio esse trabalho, né? De onde veio Pandora, por que isso, né? De onde se cumpriu esses pontos aí, de onde surgiu essa ideia da natureza humana a partir do ímpeto à disputa, né? As duas hélides. Então ele vai dizer, olha, não está claro? Então não se preocupe, agora eu vou arrematar, eu vou coroar essa narrativa sobre Prometeu e Pandora através de uma narrativa que vai mostrar para você essa instauração da condição humana, como o homem chegou a esse ponto, né? Através de que o homem chegou a esse ponto. E aí temos no que eu coloquei aí na segunda parte do slide, né, a estruturação do mito. Né? Depois dessa breve introdução que Hesíodo dá, ele já começa com a narrativa do mito das raças. E um ponto que a gente vai encontrar bem interessante aí é essa tensão que há entre a Dike e a Híbris.